Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Dessa vez eu vou trazer aqui alguns conceitos de espelho esférico, o côncavo e o convexo, em especial a construção de imagens utilizando régua, compasso ou régua e transferidor, ou então qualquer tipo de instrumento que você tem em casa ou objeto que faça curvatura circular, tá? Então, aqui a gente vai abordar apenas as construções das imagens, tá? Tem vídeo nosso aí sobre espelho plano. Como essa aqui é a demanda mais importante, né? É a parte mais importante dos espelhos, que é construir e identificar as suas imagens, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever e seja bem-vindo aqui para comentar, para compartilhar qualquer tipo de conhecimento que você tenha nos comentários ou sanar alguma dúvida, tá bom? Eu vou começar aqui, pessoal, com o nosso compasso, né? Eu vou colocar aqui um compasso que você pode pegar um copo ou qualquer instrumento que faça um círculo aí na sua casa. Eu vou traçar aqui esse círculo, pessoal, não sei se vocês vão perceber, que o meu compasso aqui, ele tem essa ponta seca, né? Essa ponta seca aqui, pessoal, eu vou chamar de C, tá? Que vai ser o nosso centro de curvatura. É ele que vai dar origem ao nosso círculo aqui, que no caso eu vou fazer uma esfera, tá? Então vou já desde já dar uma volta aqui no nosso compasso, vou tirar ele daqui e logo de cara a gente tem que essa distância CP é o nosso raio. Pronto. Primeiro ponto é esse que a gente vai perceber, né? Então daí a gente pode dizer que CP vai ser o nosso raio, tá? Eu vou preencher aqui só para a gente supor que a gente tem aqui uma esfera, tá bom? Então, a nossa esfera que foi construída tem o nosso raio e o nosso centro. Se você imaginar que a parte interna dessa esfera foi polida, a gente vai dar origem a um tipo de espelho quando retira a calota, tá? Bom, essa daqui é a nossa calota. Aqui dá para perceber que se a parte interna for refletora, a gente vai ter um espelho que tem essa cava, né? Então, essa cavidade aqui, presente nos espelhos, é característica de um espelho côncavo. Então, o espelho côncavo tem essa parte interna refletora e ele vai ser o primeiro espelho que a gente vai desenhar as suas imagens, tá? Um outro espelho que também está presente na física é o nosso espelho convexo, tá? Esse daqui é o nosso espelho convexo, dá para perceber que a parte externa é refletora, tá? Não tem cava aqui, ele toca aqui o raio luminoso nas costas do espelho, tá bom? Então, aqui a gente pode enfatizar que ambos os espelhos têm centro de curvatura e tem raio. E esses raios, eles vão estar sempre presentes durante a construção das imagens. Então, esse daqui é o nosso espelho convexo e esse aqui da esquerda é meu espelho côncavo, tá? E aqui, pessoal, a gente já pode supor que existe uma representação desses espelhos, né? Esse daqui eu vou dizer que é o nosso espelho côncavo, esse da esquerda, e esse aqui da direita vai ser o nosso espelho convexo, tá? E como é que eu identifico esse espelho a partir do desenho? A gente destaca essas ranhuras que vão delimitar a face que não tem espelhamento, ou seja, que não tem polimento, que não reflete a luz, tá? E essa daqui identifica a parte também que não tem polimento, então daqui a gente tem os nossos dois espelhos sendo representados. Logo de cara, eu vou colocar essa reta horizontal, que vai tocar no espelho, geralmente na parte central, e eu vou traçar aqui também um outro segmento de reta que vai passar pelo centro do espelho. E aqui a gente já delimita o seguinte, que a nossa curva aqui, ela tem o nosso raio, né? Porque esse raio, lembra que ele começa em C, então essa distância é o nosso raio, que é construída a partir do compasso. O espelho convexo também vai ter, eu vou colocar aqui o nosso C, aqui também, ó. Então isso aqui são noções básicas, né, do espelho, ó. Aqui eu vou colocar o nosso centro e nós já sabemos que a distância do centro até o espelho é o raio, tá? Então não esqueça desse detalhe, tá? E logo de antemão, a gente consegue delimitar aqui o seguinte, que essa reta horizontal, ela passa pelo centro e toca o espelho em um outro ponto
que a gente chama de vértice. E da mesma maneira no espelho côncavo, esse eixo horizontal toca o espelho no nosso vértice. E entre os dois, a gente vai colocar um terceiro ponto, que é o nosso ponto focal. Então, aqui são alguns elementos cruciais dos espelhos, tá? Delimitar a sua região, né? Fazer a sua devida curvatura, colocar o centro de curvatura que dá origem ao espelho, o raio, o foco e o vértice são alguns elementos. Só um detalhe que essa reta horizontal aí a gente chama de eixo, tá? Então, essa aqui é a forma que a gente vai usar para desenhar as imagens, colocando o espelho, identificando o centro, o foco e o vértice. E aqui tem um detalhe crucial que eu preciso que você fique atento, é que o objeto que a gente vai colocar para construir as imagens, verifique que o objeto vai estar aqui, ó, à esquerda, tá? Sempre vai ser à esquerda. A gente vai colocar aqui o nosso objeto por questão de referência, tá? Então, se o objeto está à esquerda, a gente consegue também no espelho convexo desenhar esse objeto aqui, veja bem, tá? E aí a gente tem aqui um detalhe, um referencial importantíssimo que o centro de curvatura no espelho convexo está atrás do espelho. Veja, o objeto está de um lado e o centro de curvatura está do outro. Então, essa referência que a gente vai ter vai caracterizar a nossa distância focal de um lado negativo no espelho, enquanto o foco do espelho côncavo está do lado do objeto. Então, a posição desse centro vai ser importante para a gente no referencial de Gauss, tá bom? E aqui, um outro detalhe que eu não posso deixar você esquecer é que CF é igual a FV, porque o foco está no centro. O nosso ponto focal está no meio, no ponto médio entre a distância CV. Então, a distância C até V delimita um ponto central que a gente chama de foco, beleza? Então, aqui são as representações cruciais dos nossos espelhos, tá bom? Então, vamos agora entender como é que constrói as imagens, beleza? Aqui eu coloquei os dois espelhos, tá? Um espelho côncavo e um espelho convexo e um objeto que vai emitir luz para o espelho. Uma das propriedades que você tem que saber é que todo raio que incide paralelo ao eixo principal, na mesma direção do eixo principal, vai refletir passando pelo foco, tá? No espelho convexo, eu vou dar uma dica para você. O raio vai tocar o espelho, você vai traçar um prolongamento do foco, veja, em direção ao ponto de incidência e daqui você continua a trajetória fazendo aí a reflexão, tá? Então, esse primeiro raio, ele é importante saber que sempre ele vai refletir passando pelo foco ou o prolongamento indo em direção ao foco. Beleza? Então, vamos mais um raio que eu queria que você soubesse. O segundo raio é o raio que vai no vértice. Veja que ele sempre sai do mesmo local onde eu iniciei a construção ou a incidência dos raios, que é esse ponto A aqui em cima. Então, todos os raios vão sair desse mesmo ponto e vão em direção ao foco. Veja, esse raio que vai em direção ao foco, ele é estratégico, tá bom? Porque ele vai bater no espelho, vai incidir e vai refletir de forma paralela. É o sentido oposto ao raio 1. Veja que o raio 1 sai do objeto, toca o espelho e reflete passando pelo foco, e o raio 2, passando pelo foco, reflete paralelo. Beleza? Um terceiro raio que eu vou colocar aqui, antes disso, vamos lá para o nosso espelho convexo, né? Aqui a gente vai ter uma característica muito semelhante ao raio 2 do espelho côncavo, porque toda vez que a luz for em direção ao foco, veja, eu vou colocar uma linha reta para você entender. Ele vai refletir de forma paralela, tá? Observe esse detalhe. Então, aqui também você vai ter
o raio luminoso refletindo paralelo ao eixo principal, tá bom? Então, os dois raios, eles são semelhantes nos espelhos, tá? Tem que ter só um cuidado com o espelho convexo e os estudantes têm uma certa confusão na hora de traçar esses raios e esses prolongamentos. Um terceiro raio que eu vou chamar a atenção, que ele é muito simples, eu vou colocar aqui verde, que ele vai tocar o vértice. Então, todo raio que toca o vértice, ele reflete de forma simétrica. O que significa refletir de forma simétrica? Significa dizer que o ângulo de incidência é igual de reflexão. Isso aqui você tem que saber também, que essa característica do raio incidente, do ângulo de incidência ser igual de reflexão, vale também para o espelho convexo. Observe que tocou o vértice, ele sempre vai refletir com o ângulo de incidência igual o de reflexão. Beleza? Então, você vai ter que ter esse cuidado, tá? Para traçar os raios luminosos, tá? Eu vou só colocar aqui um pontilhadinho aqui desse raio refletido, só para você entender quando for construir a imagem. Porque não esqueça que toda vez que você refletir, você coloca o prolongamento aqui, ó, o espelho convexo, tá? E eu vou colocar esse raio que refletiu também aqui embaixo, ó. Observe que eles estão se concentrando aqui nesse ponto e aqui está se concentrando nesse outro ponto que você vai entender já já. Eu vou chamar ele de A', e esse daqui vai ser o ponto A que incidiu, né, que saiu o raio luminoso, e aqui está chegando o prolongamento no A', tá? E para finalizar, eu vou colocar mais um raio, dessa vez eu vou colocar de preto, que é o raio que passa no centro. Então veja que o raio que passa no centro de curvatura, ele toca o espelho e reflete sobre si mesmo. Então esse terceiro raio, o estudante tem que estar atento a ele, porque ele vai sempre passar por esse ponto central, ó. Então, passou pelo centro de curvatura, toca o espelho e reflete sobre si mesmo. Essa característica aí é uma característica geométrica, que todo círculo que você tiver, o raio que passa pelo centro vai incidir na superfície com 90 graus. E essa é usada aqui para fazer essa reflexão sobre si mesmo. E o espelho convexo também vai ter essa mesma característica, porque se você incidir um raio sobre o centro, lá vai ele lá, ó, beleza? Ó, ele vai bater no espelho e vai refletir, ó, veja, sobre si mesmo. Eu vou colocar esse pontilhado lá para trás e você vai perceber, logo de cara já dá para ver que todos os raios estão se concentrando nesse ponto A' aí, tá? Que aqui é o local da imagem que vai ser construída. Então, essa imagem aí vai estar na frente do espelho, o côncavo. Aqui, logo de cara, você vai ver que essa imagem vai ser real, porque está na frente. E aqui estão se concentrando nesse ponto, que nada mais é do que o local da imagem, tá? Aqui, pessoal, é o básico que você precisa saber para onde esses raios que incidem no espelho vão, para poder construir as imagens, tá? Eu coloquei todos os raios de uma vez só, porque eu tenho certeza que você vai treinar em casa com rascunho e com borrão e vai entender que esses conceitos que são aqui colocados são cruciais para fazer a construção das imagens. O raio 1 foi o vermelho, o raio 2 foi o verde, o 3, o raio 2 foi o azul, o 3 é esse verde aqui e o 4 é o que vai aqui no centro. Tá bom? Então, esses são os raios que eu apresento aqui para vocês. Bom, aqui você vai ter as 5 posições do objeto em relação ao espelho côncavo, né? Esse caso 1, veja que o objeto está antes de C, ele vai ter uma imagem gerada. Esse caso 2 está sobre C, veja, está em cima de C esse objeto. Aqui, entre o centro de curvatura e o foco, veja, tranquilo também. Esse daqui está sobre F, que é o quarto caso, e esse quinto caso aqui, o objeto está entre o foco e o vértice, tá?
São as 5 posições do objeto em relação ao espelho côncavo que vão gerar 5 imagens diferentes, na verdade 4, e uma delas vai ter uma imagem própria, que não vai ser possível ser visualizada. Então, vamos lá fazer essas imagens. Bom, eu vou utilizar apenas 2 raios luminosos para traçar a imagem, usando o critério anterior que eu falei, que você pode incidir esse raio luminoso paralelo ao eixo, passando pelo vértice, pelo foco ou pelo centro de curvatura. Bom, primeiro, eu vou mandar paralelo ao eixo, porque eu já sei que ele vai passar pelo foco. Vou colocar aqui as minhas setas, que é uma característica do raio luminoso. Aqui, também do mesmo jeito, paralelo passando pelo foco. Segundo. Terceiro, paralelo passando pelo foco. Nada demais. Quarto caso, paralelo passando pelo foco, é o mesmo para todos. E o quinto caso, obviamente, paralelo passando pelo foco. Então, esse é o primeiro que você vai traçar para todas as imagens que você for construir no espelho côncavo, tá? Agora vamos para o segundo. Bom, o primeiro eu vou lançar no foco e vai sair paralelo. A gente já aprendeu isso. Beleza? Vai sair paralelo. Esse daqui também eu vou lançar no foco. Vai sair paralelo. Beleza? Esse daqui eu vou também lançar no foco. Vai sair paralelo. Veja, segundo raio. Esse daqui eu não tenho como lançar no foco, porque o objeto está em cima dele. Então eu vou lançar no vértice. Lancei no vértice. Saiu simetricamente. Beleza? E esse aqui também eu vou lançar no vértice e vai sair de forma simétrica, caracterizado aqui pelo raio de luz incidindo sobre o vértice. Vou colocar aqui as minhas setas para dar direção ao raio luminoso. E aí a gente vai agora identificar as imagens, tá? Então até agora eu acredito que você não tem mais dúvida, né? Porque você precisa apenas de 2 raios luminosos para traçar a imagem. Eu vou colocar a nossa imagem aqui de azul. Aqui vai ser a primeira imagem gerada. Vamos colocar ela aqui bonitinha, né? Essa imagem aí, pessoal, ela é construída aqui, nessa região, beleza? Onde os raios se encontram. Aqui os raios se encontraram aqui, embaixo de C. Vamos desenhar a nossa imagem. Beleza? Aqui ela está atrás do objeto. Vamos colocar ela aqui também. Veja, nada demais. Essa daqui a gente não vai ter imagem sobre o foco, porque os raios estão paralelos, eles não estão se encontrando, né? E essa imagem aqui, a quinta posição, a gente vai prolongar esses raios para trás e vai perceber que eles estão se encontrando bem aqui, que é o nosso prolongamento. Então, aqui vai ser a nossa imagem, tá? Uma informação que eu trago aqui adicional, que você precisa estar atento, é que o objeto e a imagem estão apoiados em cima do eixo, tá? Então, verifique esse detalhe. E outra coisa que você vai ter que perceber também é que os raios saíram desse ponto A e chegaram aqui embaixo no ponto A'. E esse caso aqui, observe o seguinte, que todas essas imagens que estão na frente do espelho é a luz que formam elas. Então, essas imagens que são formadas pela luz, diretamente por ela, a gente chama de imagem real. Então, essa imagem aqui é real, essa imagem é formada pela própria luz, ela é real, essa daqui também vai ser real, essa quarta aqui não tem imagem, vai chamar ela de imprópria, beleza? Eu tenho certeza que você está acompanhando a ideia. E essa daqui vai ser virtual, porque não tem luz atrás do espelho, ok? Então, como não tem luz atrás do espelho, ela vai ser virtual. Agora, observe que com a régua, se você medir aqui, dá para perceber que essa imagem aqui, pessoal, ela é menor. Então, quando o objeto está distante do espelho, antes de ser, gera essa imagem menor. Aqui vai ser uma imagem igual. Deixa eu colocar aqui. Aqui vai ser uma imagem maior. Beleza? Essa daqui também vai ser uma imagem maior. Beleza? Uma outra informação também é que dá para perceber aqui que essa imagem aqui, essa primeira, pessoal, ela é uma imagem invertida. Ok? Vou colocar aqui invertida. Beleza?
Essa daqui também é invertida. Vamos colocar aqui invertida, o abreviado. Beleza? Essa daqui vai ser invertida também. Beleza? Essa daqui vai ser uma imagem em pé. Então, essas imagens em pés, a gente chama de direita, tá? Então, vou colocar aqui, ó, direita. Também tem as características dela. E aí, acabou-se o que você queria saber, quais são as imagens que o espelho côncavo gera e quais as suas características. Então, a gente vai ter aqui, praticamente, toda vez que o objeto está atrás do foco, veja, atrás do foco são imagens reais, tá? Então, a primeira é real, a segunda é real, sobre o centro, entre o centro e o foco vai ser real também, e apenas essa última, quando o objeto está perto do espelho, é que gera essa imagem virtual, tá bom? Então, são 3 imagens reais e uma imagem virtual. Uma outra informação que você não pode passar batido isso e anotar aí, já tomar nota, é que toda imagem real é invertida. Veja, essa invertida é real, essa invertida também é real, essa também é invertida e é real. E as imagens virtuais, elas são direitas, tá? Então, eu acredito que depois dessa explicação aqui, você não vai ter mais dúvida que basta 2 raios para traçar as imagens no espelho côncavo. E agora vamos para o espelho convexo, beleza? Pronto, esse daqui é o nosso espelho convexo. Eu coloquei aqui 3 objetos para você entender o que é que acontece quando o objeto se aproxima do espelho. Observe que o objeto está se aproximando do espelho e a gente vai analisar aqui o que é que vai acontecer com essa imagem. Então vamos lá. Vamos primeiramente traçar o nosso primeiro raio. O nosso primeiro raio ele vai ser comum a todos. Então vou traçar um raio aqui, ó, passando por todos. Ele vai refletir prolongamento para o nosso foco. Deixa eu apagar aqui para não deixar você confuso. Pronto. Então, aqui o nosso primeiro raio, ele é um raio que sai do foco e é prolongado aqui para fazer a reflexão, tá? Então, lembrando que esse raio é comum para os 3 objetos, né? Todos vão sair paralelos e não esqueça de fazer o prolongamento aqui para trás, porque aqui não tem luz, tá? Esse prolongamento serve para indicar que ali não tem luz atrás do espelho, tá? E o outro raio que a gente vai traçar, aí nesse caso, vai ser individual para cada objeto. Vou começar com o primeiro, toca no vértice, reflete simetricamente, beleza? Tenta deixar esses ângulos aqui iguais, tenta. O prolongamento que eu vou fazer vai ser esse aqui para trás, ok? Veja bem, ó. Aqui a gente já tem a nossa primeira imagem, concorda? A nossa imagem vai ser gerada bem aqui, né? Nessa posição, vamos desenhar ela aqui, é uma imagem formada atrás, de forma direita. A gente já aprendeu que ela é uma imagem virtual, é uma imagem menor e direita. E vamos traçar agora o nosso segundo raio para o objeto 2. Eu vou mudar aqui a cor para você não confundir, tá? Deixa eu colocar aqui as minhas ranhuras, para você entender o raciocínio. Vou colocar agora uma cor preta do seu objeto 2. Então, esse vem, toca o espelho, sai um pouquinho mais aberto aqui, ó. Dá para perceber que o ângulo de incidência é maior. Então, vamos fazer o prolongamento, ele vem para cá e forma uma outra imagem aqui, ó. Então, você vai ter que perceber esse detalhe. À medida que o objeto se aproxima, essa imagem vai aumentando de tamanho, ó. Observe esse detalhe que está acontecendo aqui. Vamos colocar agora o caso 3. Vou colocar aqui um raio azul, para você entender o raciocínio. Azul já foi, né? Está ali a imagem azul. Vamos colocar aqui verde. Então, esse raio saiu, tocou o espelho e refletiu de forma simétrica. Vamos fazer aqui o prolongamento e ele vai formar a terceira imagem, tá? Então, essa imagem aí, observe que ela é um pouco maior do que a imagem 2. Por que está maior, Fábio? Porque o objeto se aproximou do espelho. Então, toda vez que o objeto se aproxima do espelho, essa imagem aumenta um pouquinho de tamanho. Porém, você há de perceber que essa imagem aí, ela vai ser sempre, independente da posição do objeto, virtual, sempre menor e sempre direita.
tá? Independente da posição do objeto. A gente chama aqui, pessoal, de caso único. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 imagens geradas com as mesmas características. Então, tanto faz aproximar ou distanciar o objeto, no espelho convexo, a imagem vai ser sempre virtual, menor e direita. Esse espelho aqui, ele tem uma função, né? A principal aplicação dele aqui, pessoal, é aumentar o campo visual. Então, vamos colocar aqui para você tomar nota que a aplicação dele, pessoal, é aumentar o campo visual. Aquele espelho que fica nos condomínios, nos retrovisores, né? Esse é um espelho convexo, tá? Tem essa função aqui, de aumentar o campo visual, beleza? E aí vamos ver isso de outra maneira, beleza? Vamos começar com o espelho côncavo. Vamos ver isso de outra maneira. Esse aqui é um espelho côncavo. Veja que a bola está perto do espelho, gerando uma imagem virtual atrás do espelho. Veja que o azul está para baixo do objeto e a bola também, a imagem da bola está para baixo, caracterizando aqui uma imagem que tem o mesmo sentido, ou seja, uma imagem direita. E à medida que ele distancia essa bola do espelho, ela vai passar pelo foco. Aqui a imagem é direita, veja que o azul está para baixo da imagem e ela é ampliada, tá bom? Então, esse caso, quando a bola aproxima do espelho, está próxima do espelho, gera uma imagem virtual maior e direita, e chega um momento em que não tem imagem gerada, que é esse caso aqui. Então, aqui a bola está no ponto focal. Veja que é a nossa imagem 4 lá gerada. E quando essa bola se distancia do espelho, a imagem fica com o azul para cima, caracterizando uma imagem de cabeça para baixo, ou seja, invertida. A bola fica maior e ela vai diminuindo de tamanho à medida que a bola se afasta. Então, aqui nesse caso, nós temos a bola bem distante, o objeto, gerando essa imagem invertida, tá? Então, aqui é o caso de geração de imagem do espelho côncavo. Agora, vamos ver o espelho convexo. Aqui nós temos o espelho convexo. Veja que é um espelho que tem essa curvatura externa convexa. E aqui, à medida que o objeto se distancia do espelho, a imagem lá diminui de tamanho. Então, observe que, à medida que o objeto se afasta do espelho, a imagem fica cada vez menor, só que ela não inverte, ela fica sempre direita, fica sempre virtual e sempre menor. Então, aqui exemplifica esse nosso caso, né? Que a imagem vai ficar sempre virtual, menor e direita, à medida que esse objeto se afasta do espelho. Agora vamos ver isso de outra maneira. Vamos comigo. Aqui nós temos um objeto que pode ser um pinguim, uma estrela, né? Vamos colocar aqui um lápis. Esse objeto vai estar distante, gerando essa imagem. Veja que essa imagem aí, ela é uma imagem real, porque está de cabeça para baixo e menor. À medida que o objeto se aproxima do espelho côncavo, ela vai aumentando de tamanho. Chega um momento que ela fica igual ao objeto. Nesse caso aqui, temos o objeto no centro de curvatura. Esse objeto passou pelo espelho, fica entre o foco e o centro, gera essa imagem ampliada. Então, verifique. Ampliada, em cima do centro vai ser igual e aqui vai ser menor antes do centro de curvatura. Então, essas 3 imagens aqui são imagens reais invertidas, só muda o tamanho de acordo com a posição do objeto. Em cima do foco, nesse ponto amarelo, não tem imagem formada e depois do centro nós temos essa imagem aí ampliada, é uma imagem direita e é uma imagem virtual. Essas imagens nós construímos inicialmente lá usando régua, tá? E, para finalizar, a gente tem aqui o nosso espelho convexo. Veja que à medida que o objeto se aproxima, a imagem aumenta de tamanho, fica sempre virtual, sempre menor e sempre direita, tá bom? Então, esse era o nosso vídeo de hoje para apresentar para vocês de 3 maneiras possíveis a construção da imagem, ver isso na prática utilizando aquela bola e ver aqui, usando o simulador, como é que essas imagens vão aparecer nos espelhos côncavos e convexos. Chega por hoje, muito obrigado se você ficou até o final e se não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu!